A escolha do lanche das crianças quase sempre é uma batalha dentro de casa. Os pequenos querem as besteiras, como salgadinhos e refrigerantes. Já os pais tentam fazer com que eles levem um lanche mais saudável para a escola. Nesse meio ainda tem as escolas, com suas cantinas, que em boa parte das vezes não ajudam, porque só vendem lanches ricos em açúcar e gordura. E como os pais devem fazer nessa hora? Quem vai explicar isso para a gente é a nutricionista Rafaela Nunes. Escolha difícil, mas tem que ser programado, né? Pois é, Miguel, é importante essa escolha das lancheiras saudáveis para as crianças. Então, os pais se conscientizando e incentivando essa forma de um lanche saudável para essas crianças vai contribuir para evitar futuramente doenças que realmente não são tão agradáveis, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, dislipidemia, né? E até mesmo doenças do coração. Essa coisa hereditária que os médicos falam pode ser quebrada? Quer dizer, uma família de pessoas obesas, com pressão alta e diabetes, sempre terá pessoas assim, de pai para filho. Isso pode ser quebrado? Pode sim. A parte genética realmente não tem como evitar. Mas os hábitos saudáveis, evitar o sedentarismo, alimentação saudável, prática de atividade física, principalmente nessa faixa etária das crianças, né, dos adolescentes, isso é muito importante, porque vai se tornar um adulto saudável, um adulto com menos doença. Se porventura vier ter alguma doença que realmente vai acometer o indivíduo, mas com hábitos saudáveis vai ter menos intensidade dessa doença. Vai ter um geral, tratamento a família melhor. que tem o hábito de se alimentar dessa maneira, eles também têm hábitos de acomodação, de sedentarismo, de dormir após o almoço, de não praticar nenhum exercício, de preferir as rodas de comida às caminhadas. Enfim, é uma luta, né, que a pessoa precisa travar contra a família e até de superação também. Isso, o lado social também, isso incentiva, porque os hábitos saudáveis com os amigos, por exemplo, dentro da família, os avós também, isso vão contribuir. Por isso que a criança ela tem que estar no lar em que os pais, a família, incentive e também pratique hábitos saudáveis, atividade física, uma alimentação rica em frutas, em vegetais, sucos, até então, que vão favorecer e a criança vai saber que realmente aquilo vai ter benefício. Se os pais estão consumindo, por que não a criança também consumir? Então, a criança é muito inteligente, ela capta isso e aí ela adapta no dia a dia. E também tem a situação da autonomia financeira, né? Enquanto você é criança, você é alimentada, você tem as condições impostas naturalmente dentro de casa pelos pais, pelo que se pode comprar, pelo que se prefere, né? Então, mesmo que você tenha na sua cabeça a iniciativa, o incentivo de um nutricionista, de um profissional na escola, a sua casa é diferente, porque você não tem o domínio. Agora, a partir do momento em que você tem a sua autonomia, você pode decidir, né? É verdade. O lado econômico, financeiro, isso conta muito, né? Infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, escolas públicas não favorecem tanto a questão do alimento saudável, por exemplo, por conta da questão financeira. E nos lares também. Então, as pessoas preferem geralmente alimentos mais econômicos, mais viáveis, mas que não são tão saudáveis. Mas a gente hoje, e principalmente nós nutricionistas, temos que se conscientizar e trabalhar em cima disso também, o lado socioeconômico. Então, as pessoas que realmente não têm o poder aquisitivo de comprar um peixe, né, até então saudável, né, que está caro. Então, tudo aumentou. Então, menos o salário, né? Isso. Então, o ovo, por exemplo, que é um alimento nutricional, tá certo? Então, carne, não vamos nos privar também, né? Tem a carne bovina, a carne de frango, tá certo? Então, assim, os alimentos, eles vão ajudar, mas não estão favorecendo essa parte econômica. Agora, Rafaela,
tem um outro item que é muito importante, e que é o bullying na escola por conta do lanche. As crianças não gostam de levar frutas. Banana, por exemplo, que é super saudável, potássio, enfim. Quando elas abrem o lanche e apresentam a banana, o outro bota o biscoito recheado e termina naquela linha de humilhação e bullying. Seria necessário, por exemplo, o governo brasileiro, as escolas proporcionarem essa educação nutricional desde as primeiras horas, desde os primeiros dias na escola. Por exemplo, eu conheço uma escola e por isso o meu filho, até hoje, ele come frutas, verduras. O outro não, porque não teve essa formação. É importante isso? É importante, é necessário também. Hoje, nós nutricionistas, profissionais de saúde, certo? E os governantes trabalharem em cima disso. Por quê? Porque agora a gente está se conscientizando a população de hábitos saudáveis, certo? Mas a gente tem que trabalhar agora a promoção, a prevenção nas escolas, uma educação nutricional. Por que não uma matéria focada nisso, uma educação nutricional para as crianças, né? Então, trabalhar um pouquinho desse mundo que o alimento tem, que tem a importância dele, certo? Para essas crianças, para ficar fortinho, para crescer saudável e aí tornar um adulto saudável. Então, as escolas deveriam adotar políticas públicas também, tá certo? Voltada para a educação nutricional. Isso é muito importante e eu acho que agora é hora de trabalhar isso, certo? O preço da saúde com relação ao alimento. Se a gente for fazer uma tabela nutricional com o lanche do dia a dia, ela vai ter um custo altíssimo, né? A fruta não está barata. Realmente, os alimentos não estão favorecendo essa questão financeira, né? Mas hoje a gente pode fazer o seguinte, pode ver alimentos que vão ajudar, tá? Por exemplo, tapioca, né? Então, a criança, ela tem que também saborear, tem que provar outros alimentos que vão ajudar. Então, frutas da safra, certo? Então, maçã, banana, mamão, certo? Uma saladinha de fruta, faz e coloca na geladeira para conservar também, certo? Então, faz uma quantidade que posteriormente dure 2, 3 dias nessa geladeira. Sucos também, agora sucos da fruta, preferir, no caso, né? Por conta do valor nutricional. E dá trabalho, né? A pessoa precisa se debruçar, entender o processo, saber que aquilo é preventivo, vai melhorar a saúde do seu filho e se debruçar mesmo, porque dá muito trabalho. Um biscoitinho que é comprado ali, bota na sacola, o menino vai embora, dura ali até uma semana. A banana não. Isso. Tem que trabalhar também essa questão das fibras, da saciedade, por exemplo. Crianças, às vezes, têm uma compulsão, certo? Tem essa hiperatividade. Então, tem que trabalhar alimentos que vão ajudar, certo? Para essa criança realmente tentar viver de uma forma que não seja tão agressiva, por exemplo, certo? Então, trabalhar com frutas da safra, isso é muito importante, é mais econômico, e formas com que você vai trabalhar. Então, a mãe, por exemplo, ela pode, hoje faz uma salada de fruta, amanhã pica a saladinha, a frutinha e faz uma carinha, coloca algo que diferencie também, tá certo? E escutar a criança. Então, gosta de quê, meu filho? Você quer hoje o quê? Então, isso vai ajudar, escutar a criança, entrar no mundo dela também. Quem trabalhou desde bebê, né, com o seu filho, vai ter facilidades. Quem nunca trabalhou a oferta de outros sabores vai ter maior dificuldade. O que fazer quando o menino recusa ou a menina recusa de vez, não quero, não aceita a proposta? O que fazer? Nesse caso, uma reeducação alimentar. E voltada ao quê? Para ter paciência, para escutar a criança, certo? Então, buscar outras alternativas. Então, a criança não gosta de verduras, de frutas, coloca sucos para ela. Coloca vegetais em cima desse suco, mistura frutinhas com vegetais e diz que é um suquinho que a pessoa gosta de um personagem, certo? Então, o adulto ele tem que entrar no mundo da criança, tem que entender, tem que conversar.
Isso é importante. Outra coisa, no hábito em que, na hora do almoço, por exemplo, os pais têm que estar presentes, certo? Então tem que comer, a criança vai ver os pais comendo alimentos e vai ficar curiosa, certo? Conversar os pais e dizer, olha só, experimenta isso, que vai ser bom, não sei o que, olha que delícia. A criança está ali e está escutando. É um trabalho que tem que ser aos poucos, de formiguinha, porque a criança vai entender e vai depois saber que é melhor para ela. Conversamos com a Rafaela Nunes, nutricionista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você vai conhecer agora um projeto que está ensinando Kung Fu em uma escola da periferia de Maceió com o objetivo de melhorar o rendimento escolar de crianças e adolescentes. Quem vê a singela fachada dessa escola na periferia de Maceió nem imagina que dentro dela vidas estão sendo mudadas. Graças ao projeto Jovem Atleta da Caru, muitos alunos estão mudando sua forma de encarar o mundo por meio das aulas de Kung Fu. As aulas do projeto ocorrem 2 vezes por semana e têm 8 horas de duração. Além do Kung Fu, os alunos também aprendem inglês, noções de cidadania, jogos de lógica e outras disciplinas. Mas é o Kung Fu que está conquistando mentes e corações. O resultado disso? Medalhas de ouro e prata em várias competições. Mas o prêmio maior tem outro tipo de brilho. O comportamento, tanto na escola quanto em casa, a gente vê a diferença no retorno que a gente tem dos pais e da diretoria da escola, dos professores da escola, que nos aborda durante os corredores, quando a gente está entrando, dizendo que mudou a questão de respeito dentro de sala de aula. Isso vem mudando, né, tendo respeito, uma seriedade maior dentro da sala de aula. Os movimentos bruscos podem até passar a ideia de violência, mas não é o que acontece. O Kung Fu ensina noções de equilíbrio, autocontrole, disciplina e autocrítica. Qualidades que vêm contribuindo para mudar o caráter desses jovens e o comportamento deles. Eu visitava muito a direção, né? Estava sempre lá, levando advertência, suspensão. Eu sinto que eu virei uma pessoa muito melhor, principalmente comportamento, postura. Eu aprendi a ser uma pessoa boa, sabe? Não adianta viver na solidão, não adianta viver na tristeza sem ter um pouco de alegria dentro, porque não vai ser feliz. Você acha que o Kung Fu trouxe essa alegria que faltava em você? Trouxe. Acho que era isso que estava faltando em mim. A mudança de postura, o nível de responsabilidade e o compromisso com os estudos é notável entre os alunos que praticam Kung Fu. Os alunos têm melhorado o desempenho, o senso de responsabilidade, o comprometimento com os estudos, além de melhorar também os índices de violência dentro da escola e favorecido realmente a disciplina durante todos os momentos da aula. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã ao vivo com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.